Boa noite. Vamos começar aqui o nosso culto online. Eu quero abrir a Bíblia com você. Você pode abrir sua Bíblia, se você tem uma Bíblia. Livro de Joel. Profeta Joel. Ezequiel, Daniel. E Joel. Beleza? Ezequiel, Daniel, Oséias, tá? E Joel. Joel capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. O tema da nossa mensagem é oração e jejum. Armas infalíveis. Beleza? Oração e jejum, armas infalíveis. Então nós vamos ler aqui Joel capítulo 1. Opa, deixa eu pegar aqui. Ok. Joel capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Ok? Então vamos nós. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, filhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebem vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leões, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra os seus sarmentos e fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai. Sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação de Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento,
diante dos vossos olhos? E da casa de nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados e armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de boi estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirante por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Amém? Somente até aqui eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, nós pedimos a ti que fale conosco, que derrame, Senhor, graça e poder em nossas vidas, que sejamos alcançados pela tua misericórdia, sejamos abençoados, guardados e protegidos, Senhor, por tua mão, que é poderosa. Que o Senhor possa trazer os seus cuidados até nós, que sejamos alcançados por tua misericórdia. Fala conosco por tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Esse texto é interessante porque Judá estava passando por um momento muito difícil. Judá estava sendo assolada, ela estava sendo castigada pelo Senhor. Isso é fruto de quê? Fruto de pecado. O pecado nos afasta de Deus. Isaías fala sobre isso, Isaías 59, 1 e 2, ele diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Então aqui o que estava acontecendo? Estava acontecendo que Judá estava assolada. Toda a sua plantação estava se secando. Parte seca, parte já estava murcha. Os rios estavam secos. Os gados estavam morrendo. E aqui o que acontece? Nesse texto, Deus chama a atenção de todas as classes sociais daquela nação. Por quê? Porque assim como a chuva vem para todos, a seca também vem para todos. Então todos estavam sofrendo. Mas o que eu achei interessante, que eu acho interessante nesse texto, é que Deus não se esquece de nenhuma classe. Inclusive, ele chama a atenção até mesmo da classe dos ébrios. Porque o vinho estava faltando na boca dos ébrios. E Deus chama a atenção de todas as classes. Mas essa atenção de Deus, Deus chamando a atenção desse povo, eu vejo algo muito legal, muito bom da parte de Deus, que é o amor de Deus. Deus estava querendo que o povo se aproximasse dele. E é isso que o Senhor espera de nós, que nós venhamos nos aproximar dele com sincero coração, que sejamos verdadeiros diante do Senhor. Então aqui o que acontece? Acontece que Deus estava chamando, aproximando esse povo dele. E esse povo não sabia o que fazer. Eles estavam desesperados. E o pasto estava incendiando. Então o gado estava morrendo. Os rios estavam secos. Eles não tinham provisão nenhuma. Eles não sabiam mais o que fazer. Mas Deus, que é lindo, maravilhoso, poderoso, sabe o que ele fez? Deus chamou esse povo para ele. Deus chama o povo como? Chama o povo para orar. Deus faz aquilo que nós precisamos fazer. Ele mostrou para aquele povo. Por quê? Porque aquele povo estava afastado do Senhor. E já cabe aplicação aqui nesse texto. Nós também estamos passando momentos difíceis. Não na cidade, não no estado, não na nação, mas no mundo inteiro. Hoje estamos numa pandemia. Algo que nós não conhecíamos, né? A gente já viu acontecer algumas coisas, epidemias, mas pandemia, essa é a primeira. E aí,
O mundo todo está aí, sofrendo, né? Pessoas perdendo a vida, pessoas perdendo a saúde, e ainda aquela confusão, né? Ainda a gente já está um ano e pouco dentro dessa pandemia e ainda acontecem muitas coisas que fosse como se fosse no início, né? Ainda a pandemia ainda está sendo estudada, né? O vírus que está aí está sendo estudado. Agora falam-se em novas fases. Então a gente está num momento de assolação, num momento difícil. As escolas estão fechadas. O comércio está sofrendo. Passei por umas lojas ontem e fiquei triste de ver as lojas vazias, a cidade vazia. Então isso é difícil. Mas qual é a saída? Humanamente falando, não temos saída. Humanamente falando, não sabemos. Aí é vacina daqui, vacina dali, não sei o que e tal. Até agora, o povo ainda não sabe o que fazer. Só tem uma saída, e a saída é a mesma que aconteceu aqui nos dias de Joel. A saída é a mesma que aconteceu lá no Velho Testamento. A saída é buscar a Deus. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Então aqui, o povo estava tão desesperado que eles não sabiam o que fazer. Vai correr para onde? Estava tudo seco. O que sobrou de verde, os gafanhotos comeram. Então eles estavam desesperados. E agora? Vamos fazer o quê? Se vestiram de roupas de saco, né? Era o que fazia na antiguidade. Quando a pessoa botava roupa de saco era porque ela estava numa situação difícil. Então eles colocaram roupa de saco, né? E muitas vezes colocavam cinza na cabeça, né? Isso pedindo a misericórdia de Deus. Mas Deus olhou para aquela situação toda e vendo que eles estavam tão desesperados que eles não sabiam o que fazer, eles entraram numa roupa de saco, eles ficaram no desespero. Mas aqui a gente vê o amor de Deus. E esse Deus que ama, né, que amou Judá no passado, que usou o profeta Joel para falar, e aqui Joel já estava fazendo menção dos nossos dias, dos últimos dias, do final dos tempos. Joel já faz menção, ele é um dos profetas, né, que ia falar da apostasia, ia falar dos últimos dias. Então, Joel aqui começa a falar dos últimos tempos. Tempos difíceis. Mas na dificuldade, sempre tem saída. Sempre existe uma saída. E a saída era o quê? A saída era buscar a Deus. A saída era adorar ao Senhor. A saída era jejuar e orar. E Deus chama o povo para isso. Então aqui eu quero descer o texto já estava fazendo alusão ao final dos tempos, quando o profeta Joel faz uma narrativa dos últimos acontecimentos. Ele fala da vida de pecado que o povo levava, onde atraíam a ira de Deus. E por consequência, os gafanhotos. E eu vou descer com você aqui no versículo 4, que diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Então veja que os gafanhotos estavam ali, presentes. E alguém vai dizer, os gafanhotos são de Satanás. Não. Era um exército de Deus. Deus estava ali. Aquele momento era um momento de punição.
O povo estava sendo punido. Por quê? Porque eles abandonaram Deus. Eles estavam pecando contra Deus. Estavam vivendo da forma que eles queriam viver. E não é dessa forma que temos que viver. Será que hoje é diferente? Não. Por que não? Porque o Deus do passado é o mesmo de hoje. E em Malaquias 2, você pode ver lá em Malaquias, que Deus fala assim, ó, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:2, né? Eu, o Senhor, não mudo. Então Deus não muda, Ele é o mesmo, aquele Deus de lá, do passado, lá de Judá, o Deus que castigou aquele povo porque estava pecando contra Ele, é o mesmo de hoje. E o povo está achando que Deus mudou porque os anos mudaram, porque veio a tecnologia, passaram-se alguns séculos, e agora o povo está achando, ah não, mas Deus mudou. Não, Deus não mudou. Nós mudamos. A humanidade mudou. Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Então, nós precisamos olhar para o Senhor com o olhar que Ele quer que nós olhemos. Deus chama esse povo. Inclusive, veja só, no versículo 5, que eu achei bem interessante aqui, eu até guardei esse versículo aqui, né, porque Deus chamou os hébrios. Aquela classe que a gente abandona, que a gente não quer saber, que a gente não quer ouvir. Mas Deus chamou a atenção deles. Por quê? Porque todas as classes são importantes para Deus. Todos os seres humanos são importantes para Deus. Então Deus não faz acepção de pessoas como nós aqui fazemos. Então nós precisamos aprender com Deus. Então aqui no versículo 5, veja só o que Deus faz. Ele vê que os hebreus estavam sofrendo. E então ele fala o quê? Os hebreus sofrem de uma forma especial as consequências do desastre. Era um desastre natural, né, por causa da falta de vinho. Então Deus estava presente, cuidando até mesmo dos hebreus. Aquela classe que você esquece, que eu esqueço, que nós esquecemos, Deus se lembra. Quem sabe você está aí pelos cantos achando, poxa, eu sou esquecido, né? Minha família, meus parentes, meus amigos, ninguém se lembra de mim. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que você seja esquecido de todos, existe um Deus que é poderoso, que lembra de você, que te ama, que te quer bem. Ele quer tocar na sua vida todos os dias. Ele quer te abraçar, ele quer sentir você. Então, aqui, o que a gente vê? A gente vê aqui a ira de Deus contra aquele povo. Mas não uma ira para destruir, para matar. Deus estava chamando a atenção do povo. Olha, se Deus não faz isso, o povo não se volta para Ele. Você pode até pensar, poxa, mas que Deus cruel, que Deus carrasco. Não, não é crueldade, nem é um Deus carrasco. É um Deus que ama. O que Ele fez? Ele secou os rios. Ele acabou com o pasto. Para quê? Para que o povo pudesse olhar para cima. Para que o povo pudesse clamar a Ele. Nós somos dados a isso. Quando as coisas estão bem, está tudo tranquilo, a gente se esquece de Deus. Isso é uma coisa do ser humano. E o ser humano precisa acordar, precisa despertar. Porque Deus deve ser o primeiro nas nossas vidas. Precisamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Mas o que tem acontecido com a humanidade? A humanidade tem buscado as outras coisas em primeiro lugar. Deus tem sido o último. Não pode ser dessa forma. Deus tem que ser o primeiro na minha vida e na sua vida. Ele não pode ser o último. Você pode dizer isso? Diga assim, Deus é o primeiro na minha vida. Se Ele for o último, quem vai nos ajudar?
pode ser útil. Ele tem que ser o primeiro. Ele quer ser o primeiro na nossa vida. Sabe por quê? Porque ele quer ser o primeiro? Porque ele quer nos abençoar, ele quer nos guardar, ele quer nos proteger, ele quer nos envolver em seus braços. Então, deixe Deus ser o primeiro na sua vida. E a gente dá uma olhadinha para essa narrativa do profeta Joel, e a gente vê que a ira de Deus é complicada. É difícil, não tem saída para a ira de Deus. Então, quando ele se ira mesmo. Ele não é como nós, seres humanos, que às vezes a gente olha assim, né, a gente, poxa, caramba, eu vou ter misericórdia dele e tal. Não, Deus vai até onde ele precisa ir, para que nós possamos despertar. Então esse, agora, é o nosso momento. Trazendo uma aplicação em cima do que está nesse texto, esse agora é o nosso momento. A gente está passando por um momento difícil no mundo. Essa pandemia veio para mudar tudo, tirar as coisas do lugar. E tem gente ainda que está aí no desespero, ainda não sabe o que fazer. Mas a saída é buscar a Deus. Essa é a saída. Buscar a Deus. Orar, jejuar, clamar ao Senhor. Adorar a Ele com toda essa dificuldade. Adore a Deus. Cante louvores. Me lembrei aqui de uma canção da Assembleia de Deus do Brás, que eles cantam assim, ó: se tudo está difícil, louve a Deus. Perdeu a esperança, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove. Então é desse jeito, nós precisamos louvar a Deus, nós precisamos buscar a Deus. Então aqui, o que acontece agora? Deus apresenta para esse povo uma arma infalível. Oração e jejum. E olha, ele é demais, Deus é tremendo. Então eu quero ir com você aqui no versículo 12, para a gente ver o que aconteceu ali, a devastação. Veja só. Versículo 12 diz assim: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então a gente vivendo num lugar onde está tudo verde, as árvores são verdes, águas correndo nos rios, né? A gente vê os animais felizes, poxa, que legal. Mas quando seca tudo, secou o rio, secaram as árvores, os animais estavam morrendo, aquele povo ficou sem chão, né? Sem saber agora, vou fazer o quê? Mesmo assim, o povo não foi buscar a Deus. Mesmo assim, o povo não sentiu que precisava se aproximar do Senhor. Mesmo assim, o povo não entendeu que era falta de Deus naquele lugar. Aí Deus, que é misericordioso, compassivo, de grande clemência, o que ele faz? Ele vem até o povo. Ele chama o profeta. E ele fala com o profeta, e o profeta fala com o povo. Deus queria aquele povo perto dele. Então eu quero descer com você para o versículo de número 14. Aqui a gente vai ver a graça de Deus. No versículo 14 diz assim: o Senhor chamando o povo: promulgai santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aqui é a graça de Deus. E muita gente diz que no Velho Testamento não tinha graça, né? E que no Novo não tem lei. Não tem nada a ver isso aí.
O Velho Testamento tem graça, sim. No Novo Testamento tem lei, sim. Tá? Então aqui a gente vê a graça de Deus. O povo não tinha mais nada. Eles não tinham mais alimentos. O que era verde se secou. Os rios se secaram. Então a fome era grande. Mas quando Deus chama esse povo para que eles se congregassem, para que eles fossem para o templo, para que eles jejuassem e orassem, o que acontece? Acontece que Deus entra na história. Deus precisa estar na nossa história. Deus precisa estar na minha história. Deus precisa estar na sua história para que as coisas possam acontecer. Senão, nada acontece. Aí, quando Deus chama o povo, Ele chama para abençoar o povo e Ele mostra o seu amor aqui. E do versículo 15, vamos ver aqui do versículo 15 ao 20, veja só. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus, e a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Aí, o que estava agora acontecendo? Tudo isso aconteceu, essa assolação toda, mas Deus se aproximou daquele povo. E porque ele se aproximou, aí as coisas começaram a acontecer. No capítulo 2, no versículo 1, diz assim: tocai em Sião, tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Então o Senhor entra ali e o que acontece? Agora vem a misericórdia de Deus lá no versículo 13, no versículo 12 do capítulo 2, a misericórdia do Senhor começa a chegar naquele povo. Então veja só, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Esse jejum, né, eles tinham que jejuar por esta causa, era uma causa importante. Eles estavam com fome, eles estavam famintos, eles não tinham nada, perderam tudo. Mas o Senhor manda clamar a Ele. Esse clamor é o quê? É uma oração, é orar, é clamar ao Senhor, é pedir ajuda. Aí, ele continua no versículo 13, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor compassivo e tardio em irar-se, e de grande benignidade, e se arrepende do mal. Então aqui tinha uma receita. O que fazer para que as coisas deem certo? Clamar ao Senhor. Então aqui acontecia uma coisa que eles faziam,
Eles se vestiam de saco e quando eles estavam atribulados, o que eles faziam? Rasgavam suas vestes. Mas rasgar a veste, o que acontece? Você apenas vai rasgar a veste. Né? Vai mostrar para as pessoas que estão à sua volta. Mas não vai mostrar nada para Deus. E agora aqui, nesse chamado, Deus chama eles a não rasgarem as vestes, mas rasgarem os corações. Isso é, ter um coração contrito diante de Deus. Um coração verdadeiro. Um coração arrependido. Um coração contrito. Como disse o salmista Davi, no Salmo 51, um coração contrito Deus não rejeita. Aí a gente volta para o texto. E aqui no texto o profeta falando, né, com o povo, sendo a boca de Deus, no versículo 14 ele diz: quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque onde dizer entre os povos, onde está o teu Deus? Então o povo estava diante do Senhor. O povo tinha uma palavra agora, uma palavra do profeta, para buscar a Deus, para clamar o Senhor. Então eles precisavam disso. E na nossa aplicação, né, temos que trazer para os nossos dias, para as nossas vidas. Nós precisamos de Deus. Nós também precisamos clamar, precisamos buscar, precisamos chorar diante do Senhor. Nós também precisamos ter um coração contrito, rasgado, um coração que possa chamar a atenção de Deus. Mas a humanidade está no esquindô. Ainda não chegou, as coisas não aconteceram de ruim ainda, não secaram, né? As águas não secaram para mim, minhas árvores estão verdes, meu pasto está verde, meu gado está vivo, então está tudo bem não. Precisamos clamar a Deus, precisamos buscar o Senhor, precisamos nos render aos pés do Senhor. Então isso temos que fazer com o coração contrito, de verdade, não de mentirinha, né? Para que o meu vizinho vê, não, para o meu irmão ver, para a minha família ver. Não, é para Deus ver. Quem precisa ver os nossos corações é Deus. Então nós precisamos ser verdadeiros para Ele. Não podemos brincar de cristianismo, de igreja, de religiosidade com Deus. Não temos que brincar com Ele. Temos que ser sinceros diante do Senhor. Mas esse Deus que é maravilhoso, Ele entrou na história de Judá. E quando Ele entra na história de alguém, a história muda. Judá estava seca, mas a promessa de Deus não ficou, não ficou só numa fala. Ele faz com que essa promessa aconteça. Ele faz com que aquilo que estava seco volte a ficar verde. O rio que estava seco agora volte a jorrar água. Então Deus quer fazer isso também nas nossas vidas. Mas nós precisamos deixar, sair dessa inércia, sair desse peso de pecado, e buscarmos a presença do Senhor de fato. Tem muita gente vivendo utopia, buscando coisas dessa vida.
não, mas é na igreja. Não importa onde seja, busque a Deus. Tem gente buscando coisas que vão perecer. As coisas perecíveis não vão adiantar de nada. Precisamos buscar as coisas espirituais. E tem muita gente aí que não está nem aí para isso. Mas o dia do Senhor está chegando. E aí, eu não posso demorar aqui com você, mas eu quero ler aqui um texto com você. No versículo 23 do capítulo 2, Deus chama a atenção do povo. E agora o povo estava triste, mas Deus chama o povo para se alegrar. Imagina isso, meu Deus, olha só. Por que Deus chamou o povo para se alegrar? Porque Deus não se entristece, a alegria está nele, ele é a alegria, né? E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que acontece agora aqui? Veja só, versículo 23, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. Aí ele continua dizendo assim, é o meu povo, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Então Deus mostra para Israel que ele não estava longe. Ele estava perto, ele disse, eu estou no meio do meu povo. Uma palavra para nós hoje. Deus não está longe de nós. Ele está no nosso meio. E quando Deus está no meio, sabe o que ele faz? Ele traz as suas bênçãos dos altos céus para as nossas vidas. Então se prepare para receber a bênção do Senhor na sua vida. Mas você precisa fazer o que ele disse. Se aproximar dele com sincero coração. Clamar a ele. Jejuar, né? Jejuar, o que acontece quando nós jejuamos? Não é só apenas deixar de comer. É nos separarmos para Deus. É parar as nossas atividades, né? E a gente ficar separado para ele, em oração. Jejum não é, eu vou jejuar, né, mas eu posso, sei lá, assistir uma partida de futebol. Não, é bom que você se separe. É bom que você se separe para aquilo. É um propósito. Então aqui ele chama o povo, sabe o que ele faz com o povo? Ele chama o povo para o templo, para a casa do Senhor. Por quê? Porque em casa a gente atende campainha, em casa a gente, sei lá, faz um monte de coisa. Em casa a gente vai lavar louça, vai lavar roupa, vai fazer um monte de coisa e a nossa mente vai desligar do propósito. Precisamos ficar ligados no propósito. Então esse propósito é maravilhoso. Então quando Deus chamou o povo, ele falou assim, vamos todo mundo para a casa do Senhor. Chama os sacerdotes, chama os anciãos, todo mundo vai para lá. Por quê? Lá é um lugar separado para quê? Para oração. Lá é um lugar separado para ouvir Deus, para falar com Deus. Lá é um lugar separado para adorar a Deus. Então eles precisavam disso. Você e eu precisamos disso. Adorar a Deus. Clamar ao Senhor. Nós precisamos disso, buscar a Ele. E que essa graça do Senhor seja sobre nós. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que Ele derrame graça no seu lar, que essa presença poderosa de Deus esteja sobre você, sobre sua casa, e que Ele possa abençoá-los de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor, queremos louvar o Teu nome.
agradecemos a Ti por Tua palavra, pedimos a Ti que venha estar sempre conosco, derramando sobre nós Tua graça e poder, que sejamos alcançados pela Tua misericórdia. Pai, que o Senhor possa cada dia trazer a Tua palavra aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Derrame graça e poder em nossas vidas. Agradecemos a Ti por tudo em nome de Jesus. Amém. Antes de fechar aqui, você que ainda não está inscrito no nosso canal, tá? Entre no canal aí, né? Você que já está aí no canal, se inscreva, faça sua inscrição. Você que não é inscrito, que você que é inscrito, deixe o seu joinha aí, tá? Sua curtida é muito boa para o canal, tá? Vai dar relevância no vídeo para que o YouTube possa também encaminhar o vídeo para frente, para outras pessoas, tá? Faça seu comentário, o que você achou, o que você recebeu de Deus, o que Deus falou no seu coração, tá? Acione o sino da posição todas para que o YouTube possa enviar os próximos vídeos para você e compartilhe, beleza? Compartilhe a palavra do Senhor, que outras pessoas também possam receber. Então vai lá na sua relação de amigos, né? Nos seus contatos e envia para que eles também possam receber a palavra de Deus, tá bom? Abração aí, Deus abençoe, tá? Vamos para a oração final. Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti por tudo. Pai, pedimos a Ti, fale conosco. Abençoe nossa noite, nossa casa, nossa família. Que o Senhor possa cuidar de nós, nossos parentes e amigos, nossos colegas e vizinhos. Entregamos todos em Tuas mãos. Pedimos a Tua bênção. Pai, eu oro, Senhor, entregando cada um, Senhor, em Tuas mãos. E peço a Ti que nos abençoe em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Amém. Amém? Adriano, meu amigo, Deus abençoe aí, tá bom? Deus derrame graça sobre a sua vida e sua família, tá? A minha esposa aqui também, tá ali. Tá? Um beijo, meu amor, te amo. Tá bom? Boa noite aí, Deus abençoe. Minha mãe também tá lá, né? Beijo, mãe, Deus abençoe. Fique com Deus todos. Um abraço.